Ni hao, pessoas que apareceram no canal do Mamãe Falei e não foram processados ainda, né? Tudo bem com vocês? E aí? Vamos lá, né? Vamos ver o que ele tá falando de mim. Eu não assisti ainda, né? Porque a galera dos comentários aqui levou 3 horas para me arrumar o link. Mas vamos embora. Ela tá passando pano, mas não é o paraíso das liberdades individuais da China, mas também não é escrachado assim, que você sai com uma Bíblia na rua e vão, sei lá, te matar. Não é assim, né? Ufa, né? Ufa, né? Pelo menos já começou ok, né? Já começou ok. Eu moro na China e é claro que... Vamos ver. Vamos ver. Eu moro na China e é claro que... Olha que rapaz bonito. Eu tô na frente do rapaz bonito, mas não tem problema. Vocês já devem ter visto esse vídeo aí também, né? Proibido vender ursinho puff por aqui. Eu moro na China e é claro que eu não posso ter nem ler uma Bíblia em público. Vocês já viram o tamanho do bração do pai? Vocês já viram? Já viram o bração? Tá vindo, tá vindo. Tá saindo da jaula o monstro. Eu moro na China e todo dia aparece alguém mandando me mudar para cá. Todo dia tem um perdido no Instagram que me manda morar na China. Todo dia. Eu moro na China, mas é claro que você sabe mais do que eu sobre o país porque se informa com analistas de geopolíticas duvidosos. Carecas, né? Carecas. Pausa aqui, porque essa última função não foi boa não, cara. Hã? Nem sempre uma pessoa sabe mais daquele país, tá, por morar lá. Às vezes um estudioso daquele país sabe mais do que você que mora. Mesmo porque, se você parar para pensar, o rol de influência que você tem quando você mora num lugar é só aquele bairro, ou no máximo a cidade onde você mora, né? E você tem muito mais coisas pensando. Eu não estou falando que esse rapaz não conhece, mas estou falando que esse argumento de autoridade, por si só, não diz nada. Vamos lá. Mamãe, falei. Eu vou te dar o benefício da dúvida, porque né, ele falou ali, né, não estou dizendo que esse cara não sabe. Então, eu raramente uso esse argumento de autoridade para dizer que eu moro na China. Eu uso isso normalmente quando as pessoas vêm falar assim, porque na China não tem direito trabalhista. Quando eu tenho um contrato com tudo certinho, eu conheço advogado trabalhista na China. Então, são esses momentos que eu uso esse argumento de, né, eu moro na China, eu convivo todos os dias. Então, normalmente eu não uso esse argumento. Mas eu concordo com ele, né? Eu conheço gente aqui na China que não fala nada de chinês, não conhece nada da história do país, vive numa bolha de estrangeiros, sabe nada. É capaz de que o rock saiba mais do que essas pessoas. Então, assim, isso era uma ironia, né? Não estava fazendo assim, 100% literal. Eu moro na China e é claro que se eu atravessar a rua fora da faixa, eu vou perder pontos no meu crédito social, posso receber uma multa e até ser preso. Eu moro na China. Um comentário? E é claro que eu não posso criticar o governo. Apesar de que eu acho que eles já deveriam ter acabado com essa história de jornada 996. É desumano. Vamos lá. Vamos lá. De novo, o cara tá pegando os estereótipos, né, de uma galera histérica que acha que na China você não pode fazer nada, e as coisas não são assim, né? Principalmente em grandes centros urbanos, né? Agora... Grandes centros urbanos. Mano, eu moro na cidade pequena. A China tem classificações de cidade, né? Tier 1, Tier 2, Tier 3, e aí, tipo, tem condado, tem um monte de coisa, sabe assim? Tem um monte de classificação. Cidades Tier 1 é Xangai, Guangzhou, Beijing, Chongqing. Tier 2 é Dongguan, Zhuhai, Foshan. A minha cidade está no nível 3. A minha cidade é considerada uma cidade pequena, por mais que tenha 4,5 milhões de habitantes, é considerada uma cidade pequena. Então, assim, não é centro urbano. De longe, assim, para a China, para nível de China, não é centro urbano. Eu morava num condado, tá? É um condado que tinha 600 mil habitantes. Então, não é nem uma cidade. É tão pequeno que não entra na categoria de cidade na China ainda. As coisas aqui, elas são numa escala, numa dimensão muito maior. Agora é o seguinte, como eu falei, tenta você, por exemplo, que tem uma família camponesa na China, mudar a sua família para um centro urbano. Você simplesmente não pode. Mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Ô, mamãe, eu falei, agora eu vou ser obrigado a fazer eu moro na China, é claro que eu não posso me mudar, sabe? Sendo que eu já me mudei, sei lá quantas vezes aqui. Não, isso não existe mais, tá? Existiu
o Hukou realmente controlava muito, mas assim, o Hukou, né, é da época que a China tinha imperador, das dinastias chinesas. Não foi o Partido Comunista que inventou. O Partido Comunista aprimorou o Hukou e realmente controlava esse movimento da população, porque a China sempre teve muita gente, para evitar, em parte, a favelização da China. Tem muita gente que fala que é para controlar exército de reserva de trabalhador e tal. Eu desconheço os detalhes, né, do Hukou e tal. Eu sei que um dos motivos é evitar a favelização da China. Existe um ministério lá chamado SASAC, né, que é tipo um super ministério da economia, que eles basicamente não deixam você fazer isso. Isso não é verdade. Né? Como ele falou, não pode falar mal do governo? Não. Mentira. Depende do quanto de voz que você tem, você não pode. Como eu falei, tenta abrir uma rede social, né? Tenta fazer um TikTok aí na China para falar mal do governo. Tenta. Então, tem. Tem inclusive um médico que é famoso, que ele tem 400 mil seguidores, que ele só critica o governo. Só que existe, mamãe fala, é um negócio seguinte. O falar mal para vocês, né, principalmente para pessoas como mamãe falei, é xingar, é ofender, é usar palavras de baixo calão, que aqui na China não é feito dessa forma. A crítica não é feita dessa forma. Criticar o governo e falar, olha, essa política está errada por tal motivo é uma coisa, né? Usar exemplos, explicar com argumentação, isso é totalmente aceito. O que não pode, o que não é aceito aqui? Sair xingando, né? Este governo é uma merda, sabe? Isso não é aceito. A sociedade, de modo geral, não aceita. Não é que é proibido. É assim, olha, o governo proíbe de xingar o fulano. A sociedade da China não é dessa forma. O chinês, inclusive, eles têm xingamentos, na língua chinesa tem xingamentos, mas não é usado comumente, não se usa todo dia. Eu trabalho com italianos, os caras xingam o tempo todo. E assim, não é todo dia, sabe? Não acontece no chinês. Então, a forma como eles criticam é completamente diferente como a gente enxerga. Aí a gente, né, eu me incluo nessa, porque, no fim, eu não sou chinês, a gente entende que isso não pode falar mal do país. Claro que pode. Pode falar mal do governo? Pode. Seguindo as regras da sociedade chinesa. Não é as regras do Partido Comunista Chinês. Tenta fazer um movimento de redes sociais, do TikTok, que é chinês, inclusive, para falar mal do governo. Tenta de forma séria. Tem. Né? É um outro desafio. Enfim. É um outro desafio. O dia que tu me pagar alguma coisa, eu aceito o desafio. As críticas não podem ser rasas, tá? A gente não pode ser crítico raso da China. Lá você não pode nada, ou, né, não, lá você pode tudo. As coisas não são assim. Tem um livro, inclusive, do Elias Jabbour, que tenta romantizar a China e acaba dizendo muitas verdades, né? Eu li esse livro, chama China. Tenta romantizar a China e fala um monte de verdade. Eu não entendi essa, né? Eu quero, assim, eu vou aproveitar aqui, né, porque eu acho que ele fala aqui do vídeo da Marina, né, vamos voltar aqui no vídeo da Marina, que a Marina também fez um videozinho da Bíblia. Eu só vi, eu vi depois que eu peguei a minha parte aqui, né, vamos ver, porque eu quero saber o que é que ele vai falar. Temos aqui. Sai com uma Bíblia na mão para ver o que te acontece. Tá bom. Até agora nada. 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 Nada de novo. A gente achou uma igreja católica na China. Deve ser um lugar escondido. Ninguém deve saber que isso aqui é uma igreja. Eu vou entrar pra ver. Tem a bandeira da China. Um versículo em chinês. Bíblias, Bíblias. Olhem quantas Bíblias. Jesus na muralha da China. Jesus tá na muralha da China. Inclusive tem Jesus chinês, né? Tem Jesus chinês aqui na China. Pode pagar o dízimo direto no QR Code. Que é coisa mais chinesa que isso. E antes que vocês me digam que isso não é a Bíblia, Bíblia. Realmente. Não aconteceu nada. Me disseram que é pra você com a Bíblia, que aconteceu um monte de coisa na rua. Achei até uma igreja. Sei lá. Inclusive, eu já fui nessa igreja, eu fui nessa cidade em 2022, Dali, na província de Yunnan, e eu fui numa outra igreja que eu acho muito mais bonita. Eu tenho um Reels, um Shorts, sei lá, um desses vídeos curtos, nessa igreja. A igreja é muito bonita. E eu achei um padre lá, que ele reza a missa em francês e chinês. Porque aquela região de Yunnan, Dali, foi muito influenciada pelos franceses que estavam colonizando a Tailândia, o Laos, o Vietnã. Então, esse padre aprendeu francês por conta disso. Inclusive, lá se planta café, porque missionários franceses trouxeram café para plantar por lá. Então, vai, vou te falar.
Claro que não é dessa forma, né? Você sai com a Bíblia na rua e as pessoas vão lá e vão te reprimir, não sei o que lá. Só que eu faria outro desafio para você, né? Não de sair com Bíblia na rua, porque, inclusive, eles adoram, né? Todos os países autoritários adoram pagar de países que são plurais, inclusive em religião. Pra você ter uma ideia, tem um documentário da Coreia do Norte que tinha uma igreja lá, né? E aí, quando... Não, mas assim, a China não adora pagar de nada. A China tem oficialmente 5 religiões que são aprovadas e só. Só. Se a Igreja Universal tentar abrir a igreja aqui, vai ser preso. Então a China não quer pagar de pluralidade de nada. O repórter está distante, ele volta lá rapidinho e já não tinha mais ninguém. Ou seja, as pessoas que estavam lá eram tudo ator e atriz, né? Enfim. Mas eu faria outro desafio para você. Conta pra Tenta nós. abrir um movimento político aí, tipo um MBL da vida, e começa a falar mal do partido do Xi Jinping. Ai, mano, de novo. Tenta, sei lá. Gente, e a pluralidade de ideias? E a pluralidade de ideias? Ah, sinofobia, né? Não tá... Podia ficar sem essa, hein? Aí sim é um bom desafio para ser feito, né? Enfim, eu não conheço. Então, mamãe, falei, vou te falar, cara. Tem 9 partidos na China, né? E esses partidos têm pluralidade de ideias. Várias ideias diferentes. Além disso, dentro do próprio Partido Comunista Chinês, tem gente com ideias liberais. Ideias, tipo, o governo vai... deixa o mercado agir sozinho, mão invisível do mercado. Dentro do Partido Comunista. Mas tá bom, né? Tá visto, né? Apareci no Mamãe Falei. Ainda bem que a minha mãe nunca vai ver isso, coitado.